Olá, nossa querida e qualificada audiência, bom dia. Hoje é hoje é 3 de abril de 2024. Estamos aqui, eu e o meu amigo Canuto, hoje companheiro de bancada, onde vamos dividir aí as notícias, seja o que Deus quiser, e um bom dia especial aí para nossa querida e qualificada audiência. Vai lá, Canuto. Bom dia, André. Bom dia, você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo, mesmo quando tem um atrasozinho assim. Você está vendo, hoje o Gustavo não pôde estar com a gente. De novo, nosso goleiro não está aqui. Nós vamos jogar sem goleiro mais uma vez, né, André? Vamos lá então. Então já vamos iniciar aqui com a nossa primeira notícia com relação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Supremo mantém decisão de Zanin que permite ao COAF compartilhar dados com a polícia sem autorização judicial. Vou ler aqui o início aqui. A primeira turma do STF manteve nesta terça-feira a decisão do ministro Cristiano Zanin, que permite ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras o compartilhamento com a polícia de seus dados sem a necessidade de autorização judicial. Em novembro do ano passado, Zanin derrubou a decisão do STJ, que havia considerado ilegais relatórios de inteligência financeira do COAF, solicitados pela polícia, sem uma prévia autorização da Justiça. O autor da ação, o Ministério Público do Pará, que questionou a decisão do STJ em caso de suposta prática de lavagem de dinheiro. Vou passar para você, Canuto, mas só para informar aqui a nossa audiência, para ter uma ideia do que seja isso. Tá? O que é isso? Nós temos órgãos da polícia, órgãos do Estado. Então, tem o Ministério Público, Federal e Estadual, Polícia Federal, Auditoria, os fiscais, não é isso? E eu tenho o COAF, que chegou um período a ser o IFE, Unidade de Inteligência Financeira. E agora virou o COAF. Audiência, o que é COAF? Tá? Imagina o meu amigo Canuto, que ele tem uma renda mensal X. Então, o Canuto ganha por mês 20 mil reais. Ele é um funcionário público, ganha 20, 30 mil reais, tem uma movimentação financeira X. Não é isso? Vai movimentar 10 mil por mês, paga as contas deles e tal. Determinado dia, entra na conta dele 350 mil reais, sai 200 mil, entra mais 400. Resumindo, ele fez uma movimentação financeira atípica, suspeita. Ele é chamado, o próprio banco hoje, ele faz o chamado compliance. Ele pode até chamar o Canuto e perguntar o seguinte: Canuto, olha só, entrou na sua conta 750 mil reais e depois saiu 500 mil. Eu preciso informar a Receita Federal. Você precisa se explicar o que é isso. O banco tem esse compliance. E ele vai e se explica. Não, realmente, sei lá, um parente meu faleceu, nós vendemos um apartamento de 3 milhões e a parte do imóvel, 750 mil. Entrou 750 mil na minha conta pela venda do apartamento. Isso eu faço com o banco. Só que existe o COAF. E o COAF, ele, vinculado também ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda, havia até uma controvérsia se ele é Ministério da Justiça ou da Fazenda, que ele vê essas atividades financeiras suspeitas. E quando uma pessoa está sendo investigada, agora mudei agora. O Canuto, não é o caso dele, evidentemente, agora, está sendo investigado pela Polícia Federal. Talvez, nisso, esteja algum conluio com empreiteira, conluio com alguém. Então, ele passa a ser investigado por um eventual crime. E aí a Polícia Federal, ela representa para o magistrado para quebrar o sigilo bancário do Canuto. Vamos saber. Canuto está fazendo uns contratos esquisitos, vamos ver a movimentação bancária dele. Precisa de autorização judicial? A Polícia Federal tem que representar ao juiz para que o juiz avalie e mande para a Receita Federal. O STJ dizia que tinha que ter juiz. Só que tem um detalhe. Lá no Supremo ele falou o seguinte: olha só, se a Polícia Federal é Estado, poder público, Banco Central é Estado, poder público, e auditoria fiscal também é poder público, esses dados podem ser compartilhados com ou sem juiz. E aí o Zanin falou o seguinte: pode ser compartilhado sem autorização judicial. É uma questão muito controvertida, muito estranha, mas eu queria saber a opinião do meu amigo Canuto, o que ele acha disso, da decisão do Zanin. Bom, vamos lá. A gente fala sempre aqui, fala em outros canais, eu sempre falo isso. O Brasil não tem judiciário, não tem aplicação de justiça, não tem lei. Tem interesse político, né? Isso aí que está sendo feito por interesse político dos ministros do STF. Não é aplicação da lei porque é justo o COAF compartilhar dados com a polícia ou porque não é justo.
Não é porque é questão de justiça ou não. E aí, na notícia que você leu, tem um trecho interessante, porque a maioria do Supremo concordou com o ministro Zanin, que não pode haver compartilhamento, e aí a ministra Carmen Lúcia, aquela do desarranjo informacional durante a campanha, né? Você não pode argumentar contra o candidato do STF, porque é desarranjo informacional, quando você expõe a verdade, sabe? Falar que o mensalão existiu, o Lula era o chefe do mensalão, não, isso é um desarranjo informacional. Tem que dizer que foi mal feito na Petrobras, no mensalão, enfim. Vamos lá, olha o que a Carmen Lúcia disse a respeito dessa questão do STF, né, do COAF, compartilhar informações com a Polícia Federal. Abre aspas. Nós, aqui do Supremo, ficamos sabendo agora o tanto que se pesquisou a respeito da vida de nós que estávamos no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Ilegalmente, inconstitucionalmente, de maneira absolutamente contrária ao direito. Problema nenhum no que se refere ao que se encontrou a nosso respeito, mas é preciso que isso não seja prática, não seja aceitável. Quer dizer, nós aqui do Supremo, né? É o grupinho, a turma do Supremo. Parece bancada, parece nós do nosso partido, nós aqui do Supremo. Não é o Supremo, é nós do Supremo. Olha só o ato falho dela, né? Nós do Supremo, né? Como se o Supremo servisse a ela e não ela servisse ao Supremo e ao Brasil. Aí fala, nós fomos investigados. Tá aí por que o STF não quer que o COAF compartilhe informações com a Polícia Federal. Porque não é uma questão de o quê, é uma questão de quem. Se tivesse compartilhado informações do Bolsonaro, dos assessores dele, não ia ter esse problema, não. Não ia. Mas como foi informações de ministros que estavam no Tribunal Superior Eleitoral, aí não pode. Aí tem que dar um jeito da lei dizer que não pode. Se fosse o Bolsonaro ou alguém da direita, ia dar um jeito da lei dizer que pode. Isso não é lei. Isso não dá segurança jurídica para o Brasil. Isso não é a expressão rule of law, o governo da lei. É o governo da vontade, do esbirro, sabe? Da ditadura, né? do âmago, do freudiano, da pessoa que sai, eu que mando, e pronto, e acabou. Essa foi a grande motivação de não quererem, né, de travarem um mecanismo desse de investigação de compartilhamento de informações. São informações, tá? Não está acusando ninguém de nada, são relatórios de informações. E aí, para completar, adivinha qual outro ministro do STF também se manifesta, né, sobre essa questão? O Alexandre de Moraes vem e fala que existem recomendações internacionais que estabelecem a possibilidade de órgãos de inteligência financeira fornecerem dados não apenas espontaneamente, mas também diante de pedidos de órgãos fiscalizadores. Então, eles querem fazer o quê? Burocratizar, dificultar, né? Não é que não vai poder ter informação, não é que o COAF nunca mais vai poder compartilhar informação com a PF. Pode, mas precisa da autorização judicial. E no caso de ministro do STF, ou do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, eles vão definir se pode ou não compartilhar. Você vai ter que pedir para o próprio STF para compartilhar o dado de um outro ministro. Você adivinha qual vai ser a resposta? Você acha que o STF, um ministro do STF, vai autorizar que o COAF compartilhe do seu colega ali? Qual que você acha que é a resposta disso, André? É aquela história, né? O Supremo, a cada vez que passa, respeitosamente, ele está virando cada vez mais casuísta. Então, assim, para a gente entender, quando o Supremo muda de opinião, ele vira 180 graus. Entendeu? Então, por exemplo, foro por prerrogativa de função. É isso? Foro privilegiado, como alguns falam de maneira até equivocada. Eu não posso ficar mudando, ampliando ou restringindo o foro, isso gera uma insegurança na população. Então, olha só, a minha movimentação bancária, a própria Receita Federal pode pegar aquilo, mandar para a Polícia Federal, mandar para a Polícia Civil. Ela pode fazer isso sem autorização do juiz? Então vira casuístico. Aí um fala, muitas vezes eles até de uma forma irônica, uma coisa que eu não gostaria de ver. Gostaria de ver uma absoluta sobriedade nos votos dos ministros. Fica às vezes conversando, eu entendo que são seres humanos, mas fica dando uma insegurança jurídica quando ele muda de posição a cada momento. Então fica a população. Por isso que nós falamos disso, inclusive, ontem, a insegurança jurídica e social que algumas decisões do Supremo colocam na sociedade faz com que as pessoas passem a se questionar de outras instituições. Como, por exemplo, a gente exigir uma resposta do Senado, da Câmara, das Forças Armadas, da Polícia. Quer dizer, se as instituições estivessem funcionando de maneira harmônica, não haveria necessidade desse burburinho
entendeu? Na sociedade civil, entendeu? Mas tudo sempre respeitando as instituições democráticas, com certeza. Mas vamos lá, deixa eu mandar mais uma aqui, mudando a pauta aqui, olha o que falou aqui o Pacheco, tá? Para Pacheco, medida provisória do governo sobre reoneração de prefeituras só gerou atraso e instabilidade. Olha o que diz a notícia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às críticas do Ministério da Fazenda à decisão dele de manter a desoneração fiscal a municípios, contrariando o texto elaborado pela Fazenda, que ampliava a cobrança de impostos sobre a folha de pagamento de cidades com até 150 mil habitantes. Lembrando disso. Aí, abre aspas agora para ele. A medida provisória do governo, na verdade, só gerou atraso e instabilidade, afirma o presidente do Senado. Tratada como susto e pancada, tudo entre aspas, pelo time de Fernando Haddad, a medida é defendida por Pacheco. Em conversa exclusiva com o blog, o presidente do Senado diz que o governo sempre soube que uma eventual reoneração não seria resolvida por medida provisória, que uma vez assinada tem força de lei, mesmo se aval do Congresso, por pelo menos 6 meses. Está até meio errado isso aqui. Mas, Canuto, explica o pessoal aí, dá o teu parecer aí com relação a essa notícia. Vamos lá. Essa notícia, apesar dela parecer uma notícia de questão tributária, questão fiscal, econômica, ela é uma notícia muito mais política, tá? O que acontece? O governo resolveu taxar a folha de pagamento das prefeituras, né? Todo mundo sabe que o Brasil tem 5.580 municípios, 5.578 municípios. A grande maioria deles pequenos, com até 10 mil habitantes. Muitos não conseguem, têm dificuldade de pagar suas contas, depende do fundo de participação dos municípios, porque quase sempre a principal razão é máquina pública inchada, é isso mesmo, é um monte de funcionário, um monte de gente, sabe? É difícil dizer, mas tem cidade aí que 10, 20, 80% é funcionário, se não é da prefeitura, é alguma coisa do governo do estado, funcionário público. Mais pensionistas, aposentado, pensionista, e gente que recebe algum auxílio do governo. E isso movimenta a economia local. Essa massa de salário de benefício que é paga, movimenta o comércio local. Isso é a realidade do Brasil, sabe? Muitas vezes aqueles municípios em que passa uma BR ali, né, uma rodovia estadual, o perímetro urbano ele cresce ao longo da BR, né? E tudo, a vida inteira passa ali em função da prefeitura, tal, do poder público. Essa é a realidade. A base política do PMDB não tem povo. O PMDB não tem poder executivo federal, não tem federal, né? E não quer. Você vê que ele não lança candidato aí nas últimas eleições, não lançava candidato, né, na presidência da República. Mas a força dele vem dessas prefeituras, dessa máquina das prefeituras. É ali que estão os apaniguados políticos, sabe? Toda essa teia, essa pirâmide que sustenta o poder do PMDB, e aí eles conseguem controlar o legislativo. Eles estão no controle do Senado há muito tempo, e às vezes não importa muito, às vezes o presidente do Senado da Câmara pode ser de um outro partido, mas é o centrão. Essa é a força, o centrão, que depende das prefeituras. E para manter o poder nas prefeituras, eles precisam de botar esse monte de apaniguado político, dar emprego para eles, depende de repasse de verba, né, federal, e aí no Congresso garante o repasse de verba para as prefeituras para manter essa cadeia aí de apaniguados políticos. Tá? Aí vem o PT, que precisa manter a rede dele de apaniguados políticos, que não está nas prefeituras. O PT tem um número relativamente pequeno no Brasil, 200 prefeituras, está em torno disso aí, não é muita coisa, né? Das 5.578, tem um número relativamente pequeno. A base do PT é ONG, ongueiro, é artista, então precisa de dinheiro para Lei Rouanet, precisa de dinheiro para dar para a ONG de Amazônia, qualquer outro tipo de ONG aí, sindicato, tá? Então o PT ele tem a máquina federal na mão dele. Então, e a gente sabe que o PT, desde que voltou ao comando do Executivo, abriu o cofre, abriu a porteira e está despejando dinheiro na base eleitoral deles. A turma do PT está apaniguada com seu carguinho no governo federal, não nas prefeituras. Aí do PMDB está nas prefeituras, aí, principalmente do interior do Brasil. Essa é a diferença. Então, quando você fala de dinheiro, tem que reonerar a folha de pagamento da prefeitura, é para tirar dinheiro das prefeituras e jogar no caixa do governo federal. Para quê? Para fazer política social, para combater pobreza, para fazer obra, Não, para sustentar as boquinhas petistas. Então, o PMDB, representado, no caso, pelo
pelo Pacheco, não é nem questão do partido do Pacheco, tá? É a base, o PMDB tem vários senadores, vários deputados, e pressiona o presidente da Câmara, sendo do PMDB ou não. Mas ele está fazendo essa vontade. E não é só PMDB, é um consórcio, tá? PSD do Kassab também está cheio de prefeitura, União Brasil, que era o antigo DEM, PFL. São todos esses partidos do Centrão juntos, e aí colocam um presidente de algum deles, em geral. PP é outro, do Lira lá, é outro, também muito com esse perfil, né? Então são esses partidos pressionando de um lado para manter o recurso nas prefeituras e alimentar, jogar milho para as boquinhas deles nas prefeituras, e do outro lado o PT querendo puxar recurso para o governo federal para alimentar as boquinhas dele no governo federal, né? E o povo, a última coisa que se pensa no povo, como dizia a ministra, né, Zélia, o povo é um detalhe, é briguinha de recurso entre esquerda radical e centrão, e ambas facetas da velha política, sobre quem vai controlar o recurso para alimentar sua máquina pública e seus apaniguados alimentar suas bocas. No fundo é isso, não é questão fiscal, é questão política. O argumento vai ser, para cobrir déficit, não sei o que, é justo, não é justo pagar imposto. Isso é tudo cortina de fumaça, caô. É disputa política de controle de verba e cargo. É isso que está por trás, André. Você quer ver uma coisa que eu acho, Canuto, até um pouco mais arrogante, nojento desse império? Quando eu falo que é império da mentira, eu vou mostrar para vocês porque é império da mentira, para a audiência entender. É o seguinte, eu não vou lembrar o prazo, mas ele precisa saber o que é esse tal de reoneração. Para a gente compreender que é o seguinte, olha só, pequenos municípios, tá, eles têm que pagar previdência para as pessoas que estão trabalhando lá. Então, uma coisa que eu sempre critico, que é o seguinte, olha só, se você abrir uma empresa, além de tudo que você paga, luz, gás, telefone, aluguel, tributo e tal, você tem que pagar os encargos trabalhistas do teu funcionário. Então, para você dar R$1.000 para o teu funcionário, eu tenho que gastar com o meu funcionário mais em torno de R$600 a R$700. Então, olha só, para você receber um salário de R$1.000, eu tenho que pagar 1.700, entendeu? Eu dou 1.000 para ele e 700 para o poder público, com os encargos trabalhistas e sociais. Significa dizer que o cara recebendo um salário de R$1.000, ele tem que me dar um lucro de R$2.000. Ele tem que produzir 2.000, porque senão não compensa contratar. É uma matemática simples, e que todo mundo fala sobre isso. R$1.000 de salário, mais 700 de encargo, ele tem que me dar um lucro, entendeu? Que seria os R$300. Então, ele tem que produzir R$2.000, ponto. O que a lei falou há mais de 10 anos atrás? Pequenos municípios, tá? Para o cara que está ali no município pequeno, fica meio inviável, porque o dinheiro não circula tanto. Falar isso em São Paulo, do meu amigo Canuto, é piada. Pô, André, aqui tem, uma birocha em cada esquina, tem prédio de 100 andares, mas lá em Quixaramubim, nada contra Quixaramubim, o município pequeno, ele precisa dar essa desoneração desse composto de encargos para que o André, que está abrindo uma empresazinha, uma padaria, ele seja menos sufocado. Entendeu? Isso que foi a desoneração de 17 tributos. Cara, evita pagar 17 tributos. A União entende que ele não vai pagar isso agora, mas para a economia girar. Porque se eu conseguir abrir minha padaria e a padaria começar a dar certo, eu contrato o segundo padeiro. Depois o terceiro padeiro. Estou pagando pouco o encargo, contrato 3 padeiros. Lá naquele município do interior, o emprego melhora, as pessoas ganham dinheiro, o André vai ficando com um pouquinho mais rico, porque ele consegue produzir mais pão, e o município, que é pequenininho, cresce. Só que o negócio venceu no final do ano passado agora. E esse imperador, com a boca gigantesca, falou o seguinte, olha só, não quero renovar essa remuneração. Eu quero cobrar de todo mundo. Boca nojenta, grande, para abocanhar as coisas. O que aconteceu? O Congresso fez o seguinte, não, renovamos isso. O Congresso renovou por mais um período. Você renovou? Tudo bem. O que o presidente, o imperador da mentira fez? Fez uma medida provisória contrariando a decisão do Congresso. Você fez uma lei? Não tem problema não. Vou fazer a medida provisória contrariando isso. Aí foi o que o Pacheco falou. Meu querido, olha só, essas questões de medida provisória, você está afrontando a gente. Acabamos de decidir que vai haver remuneração. Aquilo que o André falou, eu concordo. Eu acho que tem que remunerar pequenos municípios. Não. Minha boca é grande, vou fazer uma medida provisória. O que ele falou? Não.
não vamos votar, vamos deixar, entre aspas, caducar. Nem vou olhar essa bagaça aí. Só para a nossa audiência entender que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isso é em virtude de lei. O governo, ele age de acordo com a lei. Lei, o que é lei? Lei é lei. Lei é lá no poder legislativo. Só que a Constituição, ela fala que o poder executivo tem uma coisinha que parece lei, que é a medida provisória. A medida provisória não é lei, mas parece lei. Tem força de lei. Mas ele só pode fazer quando houver dois requisitos. Tem que ser uma questão relevante e urgente. Senão o Congresso tem que fazer. Só que esse governo está fazendo o quê? Faço tudo com medida provisória. Medida provisória, só que ela tem um prazo de 60 dias, mais 60 dias. Ela vigora por 120 dias. E o Pacheco falou o seguinte, deixa para lá, não vou cumprir, não tem relevância, não tem urgência, barco que segue, imperador. Então a gente percebe, como meu amigo Canuto falou, existe um choque muito forte, político, entre o Congresso, e tem duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, e o imperador. O que eu estou visualizando? Esse governo está tão ruim, os caminhos são tão tristes, tão tortuosos, tão nojentos, tão imperiais, arrecadar mais, estatizar tudo, burocratizar tudo, e já o Estado, e a própria Câmara está falando o seguinte, não está dando certo, não vamos por esse caminho. E aí, Canutão, você manda a próxima ou eu mando? Mando, vou até nessa linha que você falou o seguinte, né? A questão é política. Eu disse, a questão ela não é uma questão fiscal, financeira, é uma questão política, né? Também não é uma questão de justiça, você explicou aí a tramitação da medida provisória. Isso, o Congresso Nacional é soberano para não votar ou não votar, para aprovar ou rejeitar, no todo ou empate, ou para não votar uma medida provisória e deixar caducar. É soberano, tá? Mas como não é uma questão de justiça, não tem lei no Brasil, olha só o que o PT quer fazer diante o governo do PT, melhor dizendo, né? Diante da perda de validade da medida provisória. Olha só, governo estuda judicializar retirada da remuneração dos municípios. Na canetada, né, Pacheco decidiu prorrogar a validade da MP 1202 por mais 60 dias, mas deixou caducar o trecho que tratava da remuneração. Aí vem lá o governo federal, né, estuda judicializar a retomada da remuneração, da desoneração da folha de pagamento dos municípios. Nas contas do Ministério da Fazenda, a medida pode custar até 10 bilhões aos cofres da União, né? Aí, a canetada do presidente Rodrigo Pacheco foi recebida muito mal pelo ministro Fernando Haddad, que disse que não foi avisado pelo senador sobre a prorrogação da medida provisória por mais 60 dias, caducando os outros trechos, né? Então, é aquela coisa, né, André? O prejuízo para os cofres da União. Não é prejuízo para os cofres da União, esse dinheiro vai continuar no município. O município, ao invés de ter que repassar esse recurso para a União, vai deixar lá e vai gastar com outras coisas no município. Não, mas esse ano tem que ter eleição municipal, né? O governo ele quer tirar o dinheiro do município e colocar na União. Mas aí, né, aquela coisa, você pede no Congresso e vai judicializar. Quer dizer, gente, o Congresso é soberano, é a atribuição do Congresso. O judiciário cabe, nesse caso, André, para o judiciário para discutir essa questão? É impressionante, entendeu? Se não fizer a minha vontade, eu vou ao judiciário. E, novamente, não é crítica, não, tá? Mas essas autocracias, as não democracias, o caminho dela é quando o poder executivo tem uma ligação muito íntima com o poder judiciário. O poder judiciário tem que ser absolutamente isento. O poder judiciário não tem opinião política. O ministro Supremo não pode ter viés político. Ô, senhor ministro, você é de direita ou de esquerda? Eu sou da justiça. Sabe aquela estátua lá, não é isso? Com a balança na mão e uma venda nos olhos? Eu não sou nada. Não sou nada. Deixei tudo para trás. Era como deveria ser. Se você tiver um órgão, um poder vinculado com outro, você tem um total desequilíbrio das instituições. É esse o problema que a gente está vendo. E como se não bastasse, Canuto, olha isso aqui. Não é tristeza, não. Isso é um fato. Olha isso aqui. Remédios, tá? Reajuste do ICMS, deixa remédios ainda mais caros em alguns estados. Vamos lá. Já está valendo nas farmácias de todo o país a nova tabela de preço de medicamentos que sofreram reajuste de ICMS.
autorizado pelo governo, desculpa, audiência, sou obrigado a falar, autorizado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, entre parênteses, PT, estou lendo aqui, o aumento dos valores dos remédios leva em conta o IPCA acumulado em 12 meses, já governo do PT. De acordo com o Sindicato da Indústria Farmacêutica, a nova precificação não ocorre de maneira uniforme, maravilha, pois depende dos estoques e da concorrência no setor. De toda forma, o aumento de 4,5% irá pesar no bolso dos brasileiros. Meu amigo Canuto, até porque remédio ninguém precisa. A dengue está matando e o remédio, Canuto, o que você acha disso? Mas é o seguinte, você que está juntando um dinheirinho para comprar sua picanha, para viajar de avião, você vai ter que gastar num remédio mais caro, né? Você vai ter que gastar no teu remédio, né? A turma que fez o L tá aí. Remédio, né? Mais caro. Reajuste do ICMS, né, nova tabela de preço do imposto, que em tese é estadual, mas que foi autorizado, né? Porque por mais que cada estado possa definir sua alíquota, tem parâmetros máximos e mínimos aí. E o governo e o federal é que estabelece esses parâmetros do ICMS a ser cobrado pelos estados. E aí, autorizado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, o aumento dos valores dos remédios reflete em conta o IPCA dos últimos 12 meses, né? Agora, ninguém está falando, por exemplo, em correção da tabela do imposto de renda, de acordo com o IPCA, para você pagar menos imposto. Não. A gente tem uma posição majoritária na sociedade contra o pagamento de imposto alto, contra o Estado inchado, né? Querendo reduzir o tamanho do Estado, mas essa turma aí da velha política, que não representa os anseios do povo, não, eles querem Estado máximo para custear, para sustentar esse Estado máximo, precisa aí da reoneração do ICMS. E inclusive, para sustentar esse monte de boca aí, né? Porque é aquela coisa, o cobertor é curto. Prefeitura, Centrão, PMDB, PP, PSD puxando de um lado, extrema esquerda, PT puxando de outro lado para o governo federal. Cada um quer recurso aqui ou ali. Né? O Estado e o governo estaduais no meio disso. Mas puxando daqui e ali. O cobertor é curto, qual a solução? Vamos aumentar o tamanho do cobertor. Com mais impostos. É isso que estão fazendo com o ICMS. E não só na questão do ICMS, né, André? Tem uma outra aqui também. Olha só. STF retoma julgamento sobre cobrança retroativa de impostos. A Corte começou a julgar recurso contra a decisão sobre o tema em novembro de 2023, mas a análise foi interrompida por pedido de vista. Agora eles vão retomar a análise do processo, né? É uma análise de 6 recursos contra o julgamento que estabeleceu a anulação de decisões definitivas em questões tributárias, sempre que a Corte determinar a validade do tributo em questão. Os recursos começaram a ser analisados em novembro, mas pararam por pedido de vista do ministro Toffoli, e na ocasião, 6 ministros votaram para manter a validade do entendimento do STF sobre o tema. A análise será retomada com o voto de Toffoli, que afirma considerar o tema complexo, né? Então, é questão de cobrança retroativa de imposto. O que é esse caso? O STF, né, analisou o caso de cobrança da CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, mas a tese serviu para todos os impostos, né? Alguns pagadores de impostos tiveram decisões favoráveis do STF para não pagar o imposto, a CSLL. Na verdade, o tributo, está errado aqui, né? Mas, ao longo do tempo, a Corte começou a mudar seu entendimento. Olha a segurança jurídica no Brasil, julga uma coisa, depois julga o contrário daquilo, dando decisões individuais que confirmavam a legalidade da contribuição, né? Aí, o Supremo decidiu que o imposto é constitucional, pode cobrar o imposto, e com a decisão pela quebra automática e sem modulação, no caso da CSLL, pode ser feita a cobrança dos valores devidos desde 2007, quando a Corte definiu que o tributo é válido, né? Então, o que aconteceu? Você faz o julgamento, pode cobrar ou não pode cobrar esse imposto, ou qual a alíquota, qual o valor certo para pagar, aí o Supremo entende desse jeito e aplica a regra para trás, né? E eu queria ver se o Supremo entendesse, né, André, se essa regra ela é mais benéfica ao contribuinte, se ele vai aplicar a regra para trás e vai devolver tudo que foi pago a mais. Ou anistiar a dívida e ainda vai lá, mas devolver o que foi pago a mais. O governo está com a dívida enorme de precatórios, que não paga tudo atrasado. Imagina ter que pagar o retroativo, né? Aí é aquela coisa, será que o dia que tiver um julgamento no Supremo sobre algum tributo em que eles queiram dar realmente a ganho de causa ao contribuinte, se vai ser retroativo no sentido de devolver tudo? O que você acha, André?
Essa questão é fantástica pelo seguinte: qual é o cerne da questão aqui? Um tal de um instituto, para a nossa audiência entender, é chamada coisa julgada. Quando eu tenho a coisa julgada, esse troço não muda mais. Por que não muda mais? Para dar segurança jurídica. O que é uma coisa julgada? Quando não cabe mais recurso, beleza? André, qual foi o primeiro caso que aconteceu que eles tiveram que relativizar a coisa julgada? Isso a nossa audiência vai concordar. Vai falar, caramba, que exemplo legal. Eu acho que tem que relativizar mesmo. Sabe qual foi o caso, audiência? Foi de um pai. Um suposto pai que conheceu uma mulher e teve um filho. Maravilha? Teve um filho, se separaram, e a mãe foi o seguinte, olha só, ele vai ter que pagar alimentos. Aí o pai foi pagando alimentos pro filho. Filho que é dele, porque a mãe falou que é dele, beleza? Alimentos, o juiz falou, pague X de alimentos. Bom, e ele vem pagando. Veio a tecnologia e falou assim, caramba, dá para fazer exame de DNA. Não é isso? Filho, ó, posso... Isso já transitou em julgado. Sou o pai, tem que pagar alimentos. Aí ele pegou o bulbo do cabelo do filho dele, puxou o bulbo do cabelo, posso fazer um exame de DNA aqui? Se ele é meu filho mesmo? Aí deu para entender que a medicina falou o quê? Não é pai do moleque. Não sou o pai dele. Aí ele pegou esse laudo e entrou na justiça. Olha só, não sou pai do moleque, sou corno, não é isso? Então não vou pagar alimentos para um filho que não é meu. O pai que pague ou a mãe que procure o pai verdadeiro dele. Eu não pago. O que a mãe argumentou? Coisa julgada. Olha, a Constituição falou que é coisa julgada, não se pode mais mudar, papai. Entendeu? A questão chegou no Supremo. O Supremo falou assim, pô, diante de 99,99999 certeza de que não é meu pai, mesmo tendo a coisa julgada, eu vou relativizar. Você não é mais pai, tudo que você pagou já era, ok? Não vai ter de volta. Agora, a partir de agora, você não paga mais porque não é seu filho. Se você quiser pagar, voluntariamente pague. Relativizou a coisa julgada. Eu acredito que a nossa audiência, tá? Com a galera que está lá no Twitter, no X, e está aqui com a gente aqui, eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Realmente, André, vamos relativizar a coisa julgada, aquela decisão que disse que era o pai, quebra essa decisão e vamos para outra, porque não faz sentido. Isso todo mundo entende, eu acho difícil a pessoa discordar. Só que abriu um precedente. Aí vem já muito tempo atrás, falando o seguinte, olha só, a empresa do Canuto estava devendo 50 milhões de tributo, ele questionou na justiça que o tributo é ilegal, ou então 50 deve só 20, entrou na justiça, foi em última instância, olha, Canuto, a sua empresa tem que pagar ICMS, 12%, não, acho que o valor correto é 3%. Transitou em julgado. O que o Canuto faz? Respira aliviado, segurança jurídica, segue as empresas, abre até outras empresas, porque ele sabe que agora ele vai pagar 3% do tributo tal. Houve coisa julgada, transitou em julgado. O Supremo começou a questionar isso há uns 3 anos atrás. E eu já falava, gente, isto é um perigo. Não, a questão fática mudou. O cenário econômico mudou. Eu entendo que o Canuto deva passar a pagar agora os 12% que pagava lá atrás. O olho do Canuto que está fechadinho começa a regalar. Mas pelo menos pagava 5%, daqui para agora eu pago 12%. Beleza, vou me reorganizar. Fecho 2 empresas, governo recebe mais, mas daqui para frente passa a pagar 12%. Não, Canuto. Me desculpe, arregala o olho de novo. Vai ser retroativo. Você ficou 5 anos pagando só 5%. Volta a pagar 12% daqui para frente e os 7% para trás. Sabe o que Canuto faz? Primeiro, vai ter que pagar mais para o governo. Se eu tiver ligado com o governo vai achar o André um excelente juiz. Caramba, que juiz bacana. O Canuto, Zé Mané, vai ter que pagar mais tributo para a gente. Olha que boladão que eu vou receber. Mas o Canuto vai ter que fechar. Não importa, se ele tiver que fechar, eu faço uma execução fiscal nele. Executo o tributo dele, ele fecha 2 empresas, vende e nos paga. Mas vai gerar desemprego. Não importa. O meu nome, eu sou André, mas eu não sou presidente. Eu sou imperador. O que eu quero é dinheiro. Paga esse troço todo, o meu imposto fica mais ou menos, dali para frente vai gerar desemprego. Não tem problema não, babaca. Se aumentar o desemprego, eu aumento o Bolsa Família.
e ele vai ficar dependendo do meu dinheiro. Aquele cara que trabalhava na empresa do Canuto e recebeu um saláriozinho de R$ 1.500, que ele tinha 20 funcionários, mandou 12 embora, ele vem para mim, dou R$ 800 para ele, de 600 de Bolsa Família, se tiver 2 filhos, 150 de cada um, se estiver estudando, dou mais R$ 200 para ele e uso isso como discurso. Mas, André, a sua cidade fica melhor ou pior? Fica pior, mas ela depende mais de mim. Por isso que meu nome é Imperador. Eu estou provando para você, por A mais B, que esse império da maldição está fazendo sem parar. Manda mais um aí, Canuto. Vamos lá, vamos sair um pouquinho do judiciário agora, né? Pegar um... Ainda no judiciário, né? Ainda no judiciário, aí, quer dizer, judiciário. Vamos lá, olha isso aqui. Governo diz que não houve corrupção em fuga de detentos de Mossoró, né? Relatório do Ministério da Justiça indica que houve falhas nos procedimentos de segurança, 3 processos foram instalados, tá? Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, do ministro Lewandowski, divulgou nessa terça-feira uma nota que informa que o resultado da apuração a respeito da responsabilidade pela fuga de 2 detentos na Penitenciária Federal de Mossoró, né? O relatório da Senapem, Secretaria Nacional de Políticas Penais, não há indícios de corrupção na fuga, mas houve falhas nos procedimentos carcerários de segurança do presídio que poderiam ter colaborado para a fuga, né? Aí foram instalados 3 PADs, que é processo administrativo disciplinares, envolvendo 10 funcionários da penitenciária. Além disso, 17 funcionários precisarão assinar TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, para se comprometer a não cometer as mesmas infrações. André, como é que explica isso aí? O relatório fala em infração, mas fala que não teve corrupção. Peraí, houve falha, houve erro. Quer dizer que erro, no meu entendimento, erro é quando você tenta acertar e não consegue. Agora, se houve infração, é porque não houve tentativa de acertar. Se houve infração, não houve corrupção, a infração foi de graça, como é que é? Explica esse juridiquês aqui, como é que funciona, né? Porque, sei lá, né? Explica isso aí, André, porque é professor de direito penal. É uma verdadeira piada, mas vamos tentar interpretar a piada, que é o seguinte: se eu tenho um presídio de segurança máxima e tem um basculante ali, faço uma dietazinha, aí eu saio pelo basculante de iluminação, não é isso? Eles foram embora, as câmeras não estavam funcionando, eles pularam o muro, 2, 3, 4, pegou aquela vara, não é isso? A vara de salto com vara, saíram, foram embora. Depois que eles foram embora, só viram no dia seguinte, depois procuraram, não acharam, vida que segue. Eu tenho 3 coisas para falar. Primeiro, se os funcionários que lá estavam e não ligaram a câmera ou desligaram, eles receberam alguma coisa para isso? Eles foram muito negligentes a ponto de não querer fiscalizar porque estão cansados. Resumindo, eles cometeram crime de prevaricação, corrupção passiva, eles cometeram facilitação de fuga, tudo isso é crime do Código Penal. O governo falou o seguinte: não. Eles facilitaram fuga de preso? Não. Eles receberam dinheiro para isso? Não. Eles receberam alguma vantagem? Não. Eles satisfizeram o interesse pessoal deles para deixar fugir? Não. São pessoas show de bola. Mas deixaram 20 das câmeras desligadas. Também, cara, desculpa, câmera desligada no Planalto também foram desligadas, acho que 250, e tá tudo certo. Então, não cometeram crime nenhum, beleza? Segundo ponto, olha, ai, que nem você fala pro teu filho, não volta a fazer isso, hein? Você assume o compromisso. Que nem você fala pro teu filho, filho, você fez essa besteira. Você se compromete agora a ficar arrumando o seu quarto sempre? Ou o filhinho, sim, mamãe. Foi o que fizeram com os funcionários. Só que não é, ai, vou dar palminha na bunda. Você precisa assinar um negócio. É que é chamado um termo para ajustar a minha conduta. A partir de agora, vou arrumar meu quarto, vou ligar as câmeras e vou ficar de olho aberto se alguém pular novamente. Já celebrou? Que bom, então ninguém foge mais. É isso? E vou instaurar alguma infração disciplinar contra ele. Mas crime não, assinou o negócio e vida que segue. Eu não concordo com isso. Não, okay? Agora, novamente, a culpa, agora me desculpe ajudar esse império da maldição, não é culpa do governo, não. Não é função do governo investigar esses caras. É função do Ministério Público. O promotor recebe salário de R$45 mil, 35, 45, ok? Subsídio. E ele apresenta a sociedade.
ele é representante da sociedade, e dos meus interesses, do interesse do Canuto e da nossa audiência qualificada. Então, trabalhe, instaure um procedimento investigatório, Polícia Federal trabalhe, entendeu? Investigando, instaurando inquérito policial, ou que é presídio é federal, entendeu? Então, que se investigue eventuais crimes. Agora, o papel do governo em dizer que está tudo certo não me é surpresa. Até porque, aí vem uma opinião pessoal, não estou condenando ninguém. Estou falando agora da Colômbia. Parei de falar do Brasil, estou falando da Colômbia. Qual foi o grande problema? Estou falando da Colômbia. É o chamado narco-estado. O que é um narco-estado? É quando o Estado, para assumir o poder, ou para manutenção de poder, ele faz acordo com todo mundo. Com o Congresso, na época do mensalão, com empresas privadas, na qual Odebrecht, é isso? Com empresas públicas, Petrobras, ou então com milícias. E a milícia pode ser vender cigarro, pode vender prostituição infantil ou tráfico de drogas. Se ele me der o apoio necessário para me manter no poder, eles serão beneficiados pelo meu Estado, já que eles me financiaram. Isso estou falando da Colômbia. Do Brasil, não estou falando. Não tenho provas para dizer isso. Assim como eu falei também, aí eu posso citar o nome. O nosso ministro, o decano, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, falou que nas igrejas havia... Me ajuda, Canuto? Narco-milícia evangélica. Foi isso que ele falou? Narco-milícia evangélica. Foi isso. Tudo bem. Senhor ministro, já que o senhor falou isso, na qualidade de ministro, por favor, para proteger os interesses do Canuto, o meu interesse e de toda a nossa audiência, da sociedade, demonstre provas. Mostre as provas para o Estado, para que o Rio de Janeiro, por exemplo, fiscalize, investigue e puna a narco-milícia evangélica. Ele está dizendo que existem pastores que integram milícias vendendo drogas. Por favor, nos mostre, eu preciso dessas informações. Como eu também estou falando da Colômbia, e a Colômbia houve um narco-estado, tem até seriados falando sobre isso. O Wagner Moura foi o quê? Pablo Escobar, queria virar deputado federal e depois presidente da República. Existe uma promiscuidade entre os narcotraficantes milicianos, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Então, eles estão juntos. Lá, eu estou falando de lá. No Brasil, isso pode ter acontecido? Eu não tenho provas para falar, não vou afirmar isso, é apenas um sinal, me dá um receio, porque eu quero o melhor do Brasil. Eu quero que esse império dê certo, porque eu tenho 2 filhos, quero que o Canuto fique rico, entendeu? Eu quero que todo mundo seja feliz e que o Brasil siga em frente. Opa, isso aí, André. É isso aí. Opa, tem um superchat aí, doação? Vamos lá, doutores. É isso aí. Numa hipotética, o Sérgio Cardoso, né, ele sempre faz essa doação todos os dias aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Doutores, uma hipotética sociedade em que as leis são relativizadas e decisões reformadas, a curto prazo não geraria uma insegurança generalizada afastando investimentos investimentos externos? Olha, Sérgio, isso é o que mais acontece hoje em dia. Insegurança jurídica, empresas não só deixando de vir, como saindo do Brasil. Você vê multinacionais que estão aqui faz tempo. Tem estrangeiros que vieram para o Brasil muito na década de 90, principalmente. Houve um avanço institucional, sim, no primeiro governo FHC, algum avanço institucional pequeno ali, que foi o suficiente para trazer assim, um volume enorme de investimentos para o Brasil naquela época, nos 90. Entrou o governo do PT e esculhambou geral. Muita empresa foi saindo. O estrangeiro falou, não invisto nesse negócio, não. Aqui é um país que é o seguinte, você está jogando basquete, a hora que você está com a bola lá no garrafão dentro da área, mudou a regra, agora é futebol, você está com a mão na bola, é pênalti. Do nada, puf. Peraí, mas não era basquete? Não, agora mudou, agora é futebol e pênalti contra você. Vai. É assim. Você chega aqui, a gente discutindo a questão da carga tributária, efeito retroativo. Você tem uma regra tributária vigente, aí vem o STF e fala, não, agora não vale mais essa regra, vale a outra regra e aplica para trás, você vai ter que pagar não sei quanto aí. Ninguém aguenta isso aqui. Uma coisa que todo investidor estrangeiro sempre fala é a seguinte, regras claras. Ele não está querendo benesse de governo. O povo acha que o governo tem que ajudar. Não tem que ajudar nada. O governo tem que não atrapalhar.
Deixa eu falar regras claras. É basquete ou é futebol? É futebol, então eu vou treinar para jogar futebol. Aí chegar no meio, agora é natação. Não, peraí, não era futebol? Não, então, assim, regras claras. É só isso. E o básico do básico, a gente não consegue dar isso para o investidor no Brasil. Né? E para o próprio investidor, que eu falo, é brasileiro ou estrangeiro, tanto faz. O Brasil não consegue dar isso, por isso é que vive penando aí, vive com déficit, vive com dificuldade na balança comercial, o agro que segura bastante, mas poderia estar numa situação muito melhor se tivesse um mínimo de seriedade no nosso judiciário. Entre outras coisas, mas seriedade na aplicação das regras. Né, André? E até seguindo nessa nossa ideia, até para corroborar e a gente até falar melhor, olha isso aqui, ó. TRE do Paraná. Novamente, deixar muito claro aqui, não sou advogado do Moro, não conheço o Moro, não tenho nada com a vida dele, ele é senador do Paraná, ponto final, é essa a minha opinião. Mas olha só, olha o que está falando o TRE do Paraná, retoma julgamento que pode cassar o mandato de Moro nesta quarta-feira. Olha isso aqui. O TRE do Paraná retoma nessa quarta-feira, dia 3, hoje, a análise de duas ações que pedem a cassação do mandato e a inelegibilidade do senador e ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, do União Brasil, Paraná. O caso começou a ser julgado no dia 1º de abril, Lula Day, não é isso? Com as sustentações orais e o voto do relator, juiz Luciano Carrasco Falavinha. O magistrado se manifestou contra a cassação e contra, evidentemente, não sendo cassado, a inelegibilidade do Moro e de seu suplente, Luiz Felipe Cunha. Em mais de 2 horas de voto, disse não ter provas suficientes que justifiquem a perda do mandato. A expectativa é um placar apertado a favor da cassação do Sérgio Moro, segundo apurou o Poder 360. No caso de perda do mandato, Moro poderá recorrer ao TSE para se salvar de uma eventual cassação. A sessão vai ser retomada hoje. Tá? Então, só para introduzir isso aqui, coisa que eu já venho falando e vou repetir mais uma vez, de novo, novamente. É pleonasmo para a nossa audiência entender. Existem 4 hipóteses que a pessoa pode perder o mandato dela. Fez campanha, falou pra caramba, teve voto, ganhou, sentou e nego bica a pessoa. Bicuda nele. É chamada cassação. 4 hipóteses. Existem outras, mas o meu foco são essas 4. É fraude à lei. Quando o cara frauda a lei. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas falo que eu moro lá no Amapá. Se ficar comprovado para concorrer no Amapá, é uma fraude à lei, mudei um montão de documento, respondo por isso e vou ser cassado. Fraude à lei, abuso de poder econômico, abuso de poder político. São esses 3. E olha que interessante. Você sabe quem foi cassado por fraude à lei? O Dallagnol. Sabe quem foi cassado por abuso de poder político? Usou do seu cargo para fazer um absurdo. Chamou embaixadores e questionou as urnas? Jair Messias Bolsonaro. Fora da brincadeira. Só não foi cassado porque não foi reeleito. Seria cassado. Mas está inelegível por 8 anos. E o terceiro, abuso de poder econômico. Gastou demais na campanha dele, Sérgio Moro. Estranhamente, o juiz que condenou o Lula, o promotor que denunciou o Lula e o homem do povo que derrotou o Lula. Estranho isso. E eu estou dizendo, estou cantando a pedra, que muita gente vai ser caçada agora no município, porque, para mim, as eleições municipais, Canuto, vai ser uma lavada da direita conservadora. A gente não vai ganhar, não. Vai ser lavada, ainda mais por esse momento. A economia vai piorar, está muito nítido como é que está esse governo, esse império da mentira. E o cara, na hora das urnas, o brasileiro não é mais otário de votar naquele cara que dá um milheiro de tijolo para ele, aquele cara que promete para ele que vai dar o gás para ele e fala assim, meu irmão, não vai ser com gás que você vai comprar o meu voto, não. Você é o quê? Você defende a família? Você é a favor da família ou contra a família? Negócio de família pode ser agora sociedade convivencial. Meu irmão, tô fora de você. Religiosidade. Não, o negócio é ser ateu e bandido bom é bandido morto. Como é que é? Tô fora de você. E o que mais? Quer aumentar ou reduzir carga tributária? Não, a gente quer botar um pouco mais de tributo para o Estado crescer, para a gente poder fazer o bem para você. Quero você não, meu irmão. Eu quero menos impostos, liberdade econômica, religiosidade e proteção da família. Você eu tô fora, porque eu sei que agora as eleições municipais vão servir de base para daqui a 2 anos
não sou otário, não. E nas capitais e nas grandes cidades, nas metrópoles, vai ser uma enxurrada de pessoas conservadoras que defendem aquilo que eu te falei, seja ela bolsonarista ou não. Eu acho bacana, Canuto, até te jogando isso aí, as pessoas querem confundir uma coisa ou outra. Uma coisa é eu defender a elegibilidade de Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa. Outra coisa é você ser conservador e liberal na economia. Entendeu? São coisas diversas. A Kelly falou o seguinte: ah, você é conservador? Ah, então você é a favor de quem roubou joia? Meu amigo, primeiro prove. Parece até o neto do Lula. Segue aí, garoto. O que tu achou disso aí? Bom, eu acho o seguinte, André, várias coisas. Primeiro, você fala que a direita vai dar uma lavada na eleição municipal. Sim, eu acho que vai ser uma lavada, né? Porque por duas razões, várias razões. As duas principais que eu quero colocar aqui. Primeiro, é muito difícil você manipular a eleição em 5.578 municípios. A eleição para presidente é uma só, sabe? Fica lá controlada no TSE. As eleições dos 5.578 municípios vão ser controladas nos TREs estaduais e nas juntas eleitorais, vamos dizer assim, locais das cidades. Muito pouca coisa vai subir para o TSE. Muito pouca coisa. No máximo as capitais ou cidades muito relevantes. Mas a maioria dos 5.578 municípios não vai subir para lá. Então, a coisa vai ser decidida ali na ponta. E vai ser uma lavada. Mas se tivesse contagem pública de votos, ia ser uma lavada maior ainda. Eu acredito que se tivesse... Acredito. Vai, não estou acusando ninguém de nada. Estou dizendo que eu acredito que se tivesse contagem pública de votos, a direita ia dar uma lavada muito maior. E mais, se pudesse ter candidatura independente, se não tivesse dificuldade para criar partidos, já tivesse um partido de direita no Brasil, ia ser muito mais a lavada. Só que não, as pessoas de direita têm que ficar divididas, pulverizadas em uns 10 partidos do Centrão, mais ou menos. Vai ter uns 10 partidos, mais ou menos, ali, de Centrão, com gente de direita, candidatos a prefeito e vereador, esparramados, porque não tem ainda um partido 100% de direita, só com gente de direita, que você faça fiscalização na hora de direita, assim, ideológico. Você é de direita ou não é? E tem afinidade ideológica. Hoje os partidos a gente sabe como é que é, né? Ah, você quer o partido na sua cidade, está vazio? Beleza, eu te dou a nominata aí, o comando do diretório municipal, mas você precisa contribuir com o partido, tá? A gente sabe que isso funciona em vários partidos, não vou dizer em todos, não é em todos, mas em vários tem isso. Ou então quer sair candidato, quer a tabelinha de quanto você precisa, entre aspas, contribuir com o partido para ser candidato, né? Seja deputado, vereador, prefeito, que seja. Enfim, primeira questão, questão partidária. A segunda, né, André, aquela coisa. A gente sabe que as ruas, elas são, assim, as ruas são reflexo da sociedade. E por que só tem direita na rua? Porque a sociedade é de direita, é conservadora. Por isso tem 750 mil pessoas na rua, na Paulista, atendendo ao chamado do presidente Bolsonaro, e a esquerda lá não leva nem 1.000 pessoas para o Largo de São Francisco e São Paulo, na mesma cidade onde a direita põe 750 mil. Tá? Eles tiveram muito mais tempo para preparar o ato. O ato do presidente Bolsonaro foi convocado durante o carnaval, teve 10 dias, a esquerda teve um mês e não coloca nem 10%, mas nem 1%. Aliás, não, 1%, nem menos de 1%, 1% seria 7.500 pessoas. Nem isso eles não conseguem colocar na rua. Ficaram muito longe disso, né? Na comparação com o que a direita faz. E aí, inclusive, até pedi uma desculpa aqui, porque eu falei da popularidade do presidente Bolsonaro. Ele esteve ontem em Uberaba, é a capa da transmissão de hoje. Você clicou aí, viu que era o Bolsonaro sendo recepcionado no aeroporto lotado na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Não podemos tratar desse assunto aqui, colocar um material que a gente tinha o vídeo, porque o Gustavo, nosso goleiro, não está presente, então tivemos uma dificuldade aí. Não é que a gente quis mudar de assunto, não, é porque, diante da nossa dificuldade técnica aqui, não deu para colocar a imagem, né? Mas é a popularidade do presidente Bolsonaro sendo mostrada em todo lugar do Brasil, qualquer lugar que ele vá, além das 750 mil pessoas na Paulista, teve esse exemplo, por exemplo, do aeroporto de Uberaba, e qualquer lugar que ele vai. Semana passada, ele esteve no Acre, rua lotada, há 15 dias atrás em Salvador, também, mesmo com a esquerda fazendo bloqueio na avenida, protesto coisa nenhuma, quer dificultar o trânsito para as pessoas não chegarem no aeroporto para recepcionar o Bolsonaro. Mesmo assim, conseguiram vazar e tinha uma multidão no aeroporto que poderia ser maior se não fosse a esquerda bloqueando lá a estrada, a rua e queimando pneu lá na rua, na avenida, para não deixar chegar no aeroporto. Qualquer lugar do Brasil que ele vai é isso. Isso é o reflexo da realidade, é a rua, é a internet. Porém, o resultado da eleição divulgado pelo TSE disse outra coisa.
É o resultado oficial do TSE. E aí nós temos mais superchats aqui, né? O controle das eleições municipais estão nos TRS. Será por esse motivo que José Dirceu está namorando uma juíza do TRS São Paulo. Bom, a Miriam do isso aí. Eu não acredito nisso, não, Miriam. Assim, não, ele pode estar namorando, não sei, é problema pessoal da vida dele, tá? Se ele está namorando ou não está namorando. Mas ele não precisa disso para conseguir decisão favorável, tá? Porque qualquer decisão que seja realmente relevante, se o José Dirceu der um jeitinho, ele faz subir para o TSE, onde eles têm controle ali. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto Não que ele não fosse capaz disso, tá? Lembrando que o José Dirceu, durante o governo militar, foi para Cuba, fugiu para lá, para Cuba, fez cirurgia plástica, voltou para o Brasil, casou e ficou anos casado com a esposa, sem revelar a verdadeira identidade dele, por interesse político. Era fachada para ele ficar no Brasil escondido. Que esse cara é capaz de tudo, eu não duvido. Né? E aí, vou até casar com a notícia, já que citou esse cidadão aí, será que se merece o título de cidadão? Esse chefe de quadrilha, que foi preso, depois foi liberado, né, sem cumprir a pena toda que ele deveria ter cumprido, né? Esse cara participou de uma sessão solene ontem no Congresso Nacional, né? Depois de 19 anos sem aparecer no Congresso, ele foi a uma sessão solene dedicada, né, em tese, teoricamente, em defesa da democracia. Em defesa da democracia. Uma sessão convocada pelo senador Randolfo Rodrigues, né, para discutir o golpe, né, de 64. Olha, lá na cabeça da esquerda, o 64 foi golpe, o impeachment da Dilma foi golpe, ir para a porta do quartel pedir, por exemplo, contagem pública de votos ou voto impresso, tudo isso é golpe, sabe? Ficar com a Bíblia na porta do quartel é golpe, né? Ir para a Avenida Paulista apoiar o presidente Bolsonaro, ex-presidente lá, é golpe, né? Tudo é golpe, tudo que é contra eles é golpe. A hora que lá em Cuba eles pegam armas para tomar o poder, aí não é golpe, é revolução. Na hora que os bandidos como Lenin, Stalin, que era assaltante de trem, o Stalin, pegam em armas para tomar o poder na Rússia, aí não é golpe, é revolução. Então, toda hora que eles usam armas, é revolução. Quando as pessoas vão com a Bíblia para a rua pedir alguma coisa conservadora, é golpe, é golpe, é golpe. Tudo que faz contra eles é golpe, né? Aí fizeram essa sessão solene, chamaram o então, quer dizer, o ex-deputado, né, o descondenado, o chefe de quadrilha do Mensalão, José Dirceu, para falar nesse evento, né? E tá lá. Ele vai lá e fala aquilo que já se esperava dele, né? Ele está pensando em voltar para a Câmara, né? Enquanto o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, o chefe de quadrilha do Mensalão, José Dirceu, está elegível, né? E ele chega lá falando aquelas coisas, falando em nome de democracia. Um cara que até hoje não provou que não é agente secreto da ditadura cubana, agindo aqui no Brasil. Lembrando que em dezembro, um pouco antes do 8 de janeiro, esse senhor José Dirceu foi para Cuba. E, coincidentemente, nas fotos do 8 de janeiro, da quebradeira de vidraça ali, que aquilo obviamente não foi tentativa de golpe, foi quebradeira de vidraça, tinha gente lá com estilingue e tal, os métodos usados pela polícia secreta aí cubana. Estava lá, no 8 de janeiro. Aquilo é golpe. Aquilo tudo ali é golpe, né? Agora, lá em Cuba, subir para a Sierra Maestra lá e descer com as armas, isso não é golpe, não, é revolução, em nome do povo. Fidel Castro se enriqueceu absurdamente depois que chegou ao poder. Zé Dirceu aqui no Brasil também, extremamente rico, e falando lá na fala dele na sessão solene sobre distribuição de renda. Que a esquerda tem que trabalhar para distribuição de renda. Por que ele não doa a fortuna dele para os pobres? Hein? Aí ele vem lá e fala em nome de democracia. A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Isso é o que ele fala, abre aspas, né? Diz que não há uma democracia social no Brasil. Aí o Zé Dirceu continua. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. Que ele está querendo pegar em armas, como pegou nos anos 60? É isso que o Zé Dirceu está querendo? Dizer que democracia está correndo risco porque as reformas estruturais são as mesmas que os comunistas lá nos anos 60 queriam fazer, as reformas de base lá do Brizola e do João Goulart, que seria a implantação do comunismo no Brasil. E dizendo que o Santo Rosário não poderia ser usado para impedir as reformas de base, que agora mudou de nome de reforma de base para reforma social, né? Reformas estruturais.
E tem mais absurdos que ele falou lá também, mas eu vou falar mais um absurdo, aí eu passo a palavra para você, André. Ele chegou a dizer que citou o julgamento do STF, dizendo que no Brasil não tem poder moderador, que o artigo 142 da Constituição não autoriza as Forças Armadas a agirem, nem nada disso, blá, 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 blá. Ele veio falar que o poder moderador não está na Constituição, estava no artigo... Ele falou isso, está lá no vídeo dele, que também, como o Gustavo não está aqui, a gente não conseguiu colocar no ar. Colocou que o poder moderador só estava na Constituição do Império, a primeira Constituição do Brasil, de 1824. Estava no artigo 7º lá e não está mais. Olha, engraçado como esse pessoal mente muito. Ele chutou um número. O poder moderador, eu já estudei isso e ele não, está no artigo entre 98 e o 101 da Constituição do Império, não da Constituição atual, de 1824. O artigo 7º fala de outro assunto, de nacionalidade, alguma coisa assim. Mas ele chuta o número. Acho que ninguém vai estudar, acho que todo mundo é vagabundo, mentiroso, falsário, farsante como ele, que inventa as coisas, comete a falsidade e ninguém percebe. Parece o Lula. Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil. A gente ia soltando o número, se perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas inventava lá. O Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Aí o Jaime Lerner falou, não pode ter tudo isso, Lula, senão a gente não conseguiria andar na rua. É muita. Você sabe inventando número de estatística, sai inventando artigo de Constituição. Eu acho que ninguém vai pesquisar. Acho que todo mundo é vagabundo, que eles que não estuda, inventa em mente. Né? E aí tá lá, esse cidadão está elegível, deve se candidatar a deputado federal daqui a 2 anos, em 2026, né? E aí o que você acha? Você acha que o TSE vai declarar eleito, independente, não sei nem quantos votos ele vai ter, mas será que ele será declarado eleito ou não? O que você acha, André, diante de tudo isso? É interessante, a gente tem que ter um certo cuidado ao falar de algumas coisas, mas existe uma coisa, até no direito, que é uma coisa legal, que a nossa audiência vai entender, que é a chamada dúvida razoável. Então, na tua vida, você pode ter algumas dúvidas razoáveis. Então, se você... A mulher de César não tem que ser honesta, tem também que parecer honesta. Dúvida razoável. Por exemplo, eu vi uma reportagem agora, fazendo um tititi aqui, caso Ana Hickman. Não estou dizendo que ela é certa, errada, nem o cara é certo, errado. Mas há uma dúvida razoável de algumas coisas? Sim. Dúvida razoável. Tá? Isso não é fake news. Eu tenho dúvidas. Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando que tudo aquilo que a gente vê é o seguinte. Quando o Bolsonaro vai à rua, tem 13 mil pessoas, mas você vê a Paulista, ninguém nem anda. 13 mil pessoas, 35, não interessa. Olha a foto, olha. Seus olhos estão dizendo algo. Maravilha? É isso aí. Inelegível. O cara que é ladrão de joia, miliciano, sacaneia a baleia, queria matar Yanomami, é racista, é fascista, é taxista. Mas tem uma multidão ali. Não está batendo. E o outro, que é o cara do amor, do povo, o ultra, o pai dos pobres e tal, não vai ninguém. Melhor, ele nem convoca. Ele terceiriza. O Gleisi Hoffmann terceirizei como se fosse o partido. Se der certo, eu apareço. Se der errado, não falei nada. Não tá legal. Não, André, desculpa, você tá muito antigo. Às vezes na internet é assim. Sério, vamos olhar os números. O imperador, já que é imperador, quando ele vai fazer a live com aquele outro cara que era da Globo, eu olhava assim, não, isso não é verdade. Isso não é o canal do governo. Tá dando 300 pessoas ao vivo. 300! Aqui nós temos mais de 3 mil ao vivo. 1.300 no YouTube e mais uma cacetada lá no X, no Twitter. Como é que o presidente não tem isso? O imperador. E o outro, o assassino de baleia, aquele que a gente já sabe, na ironia, evidentemente, quando ele fala qualquer coisa na internet, qualquer live, foi a live que mais bombou na época das eleições, pós-eleições, hoje bombando, esse cara, ele não foi eleito. E o outro que foi eleito. André, o que você acha disso? Não acho nada. Mas eu consigo ter uma dúvida razoável das coisas da vida? Mas não estou falando de urna eletrônica, não estou falando nada disso. Estou falando da escolha do povo mesmo. O que levou o povo a fazer isso? Aonde que estão as 60 milhões de eleitores dele? Estranho isso, porque tem artista que vai fazer o L, não é isso? Fiz o L. Aí vai lá no show deles, esses 60 não aparecem. Aparecem 1.500 pessoas e ainda culpa a direita aí. Não, estou fazendo boicote.
E ficar. E a galera que votou, que fez o L, que agora pode ir nesse artista? Não estou entendendo. Quem faz o L aqui está em Paris. Se lembra? Chapéu do Panamá, terno caríssimo. O próprio imperador não tem, desculpe, senhor imperador, vergonha de botar uma camisa de R$ 2.600 da Hermès, uma camisa polo, R$ 2.600, para falar do SUS. Nunca pisou no SUS. Quer dizer, não parece ter pisado no SUS. Quando deu probleminha, Albert Einstein. O que é Albert Einstein? É top do top do top. Então o brasileiro fica olhando e fala, pô, cara, há uma dúvida razoável? Aí o cara olha lá para trás. André, foi golpe militar, revolução militar, ditadura, foi o quê? Cara, acha o que você quiser. Dá uma lida nos livros e vê como é que foi. Entendeu? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Há uma dúvida razoável? Sim, beleza. Mas o passado é como ele é. Não, quero mudar o passado. Esses ativistas, eles querem mudar o passado. Tá entendendo? E o pior, me dói as pessoas dizerem o seguinte, que na época do regime militar, eles combateram as pessoas que queriam democracia. Ninguém acha isso. Nem quem era militante à época, como Gabeira, por exemplo. Nós não queríamos democracia. Nós queríamos impor ditadura do proletariado. E está tudo bem. Eu preciso respeitar as diferenças. O que não pode é o cara falar para mim uma coisa e achar que eu sou idiota. Achar que todo o revolucionário lá atrás, que Carlos Marighella queria o quê? Queria uma democracia plena de igualdade entre pessoas. Não me chama de idiota. Eu respeito a sua opinião, desde que você respeite a minha inteligência, que é pequenininha, porque eu não sou idiota. Então começa a fugir. André, o Foro de São Paulo nunca existiu. E, cara, qual o problema de dizer que o Foro de São Paulo existe? Porque você só pensa em mentira, isso? Quer mentir isso? André, existe agora foros de direita? Sim. E qual é o problema? Qual é o debate? Por que a esquerda sempre quer interditar o debate? Por que ela interdita o debate? Por que todo mundo de direita adora ouvir alguém de esquerda? Eu mesmo já falei aqui em off com meus amigos de bancada, Alex Canuto, Satier, Gustavo, bota um cara de esquerda aqui, vamos debater algo. Já falei para a nossa audiência, chame alguém. Hoje eu estou aqui, eu me comprometo a botar algum argumento agora, coloco agora no nosso chat aqui, na tela, alguma coisa boa do governo, para eu poder melhorar minha opinião. Não existe nada nesse governo que haja justificativa, a não ser o populismo. André, e os R$ 200 para a educação? Eu sei, Zé Mané, otário. Isso é populismo. Isso é manutenção do povo na dependência dele. Não que eu seja contra. Não estou dizendo que eu sou contra. Eu estou dizendo que eu vejo claramente o projeto de poder desse império, aliás, é projeto de poder. E, André, qual é a imagem que dá? Eu falei lá atrás. Se o nosso imperador, que é meu imperador, né, meu imperador favorito, não favorito, mas o imperador, ficou 580 dias preso, gera uma imagem ruim. Como também José Dirceu, que é o nosso foco aqui, da nossa, gera uma imagem. Não estou falando nada dele, ok? Pessoalmente. Ele pode ter se convertido, pode ser um cristão hoje, eu não sei qual é a vida dele, se ele está namorando ou não alguém, está tudo certo. O que eu estou te dizendo, a imagem que passa para nós. Qual é a imagem que passa? O cara que falou que eleição não se ganha, se toma. Entendeu? Teve o passado dele. Estou dizendo que a pessoa não mude, porque senão não seria cristão. Não é verdade? Se eu condenar José Dirceu para o que ele fez há 20 anos atrás, eu estou me dissociando das ideias do cristianismo. O cara pode melhorar, pode se converter. É isso? É o que eu acho. Então, eu não estou julgando pelo passado. Mas a imagem que passa, ele na mesa do Congresso, com 19 anos sumido, mas ele não foi sumido, ele foi caçado e ele está voltando agora. Tudo parece que está voltando como era antes. É chamado Déjà Vu, aquele filme que a gente já viu. E para o final, para fechar aqui, para passar para o meu garoto e falar nossa última notícia seguinte. Se lembra da época dos mais médicos? É uma dúvida razoável deles querem voltar a isso? Quando a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, quer ir lá e celebrar termos de cooperação com Cuba, pode me dar uma dúvida razoável, que está tudo voltando ao passado sombrio? Quando eu vejo eles flexibilizando, impedindo que você tenha arma dentro da sua casa para defender a família, flexibilizando o uso de drogas, bandido que furta um celular é vítima de uma sociedade,
Entendeu? Isso me dá um certo receio de que caminho que nós estamos indo. Lê você, Canuto, a última notícia? Ou... Não, ainda tem esse assunto, vamos engatar aqui, mas esse você falou da inegibilidade, né, André? Engraçado que alguém lembrou aqui no chat muito bem, o Jorge Seife, senador de Santa Catarina, está correndo o risco também de perder mandato, também por qualquer invencionista que fizeram contra ele aí, tipo abuso de poder econômico. Aí o outro lá é abuso de poder religioso. Sem contar vários candidatos conservadores que não puderam ser candidatos, tiveram a candidatura cassada lá atrás, né? Parlamentares, por exemplo, eleitos aí que foram anulados. No caso de São Paulo, teve um youtuber de direita aí que foi impedido, assim, anularam a votação dele, e aquela votação, aí, pelo cálculo proporcional, o PT ganhou mais um deputado, ao anular os votos dele, né? Então, foi feita decisão, salvo engano, pelo ministro Lewandowski, né, que anulou os votos de um youtuber conservador, né? E aí, Jorge Seife, agora em Santa Catarina, correndo risco aí de perder mandato também. Agora, você vê algum esquerdista correndo risco de perder mandato pela justiça eleitoral, né? Nunca, não tem nenhum. O único que perdeu, foi o Lula, por uma eleição só, tá? Ficou na cadeia, cumprindo devidamente a pena dele, que estava preso. Se dependesse da justiça eleitoral para declarar ele elegível, certamente ele seria candidato. Mas ele estava preso pela corrupção, por ser corrupto e lavagem de dinheiro. Corrupção e lavagem de dinheiro. Era triplex, era sítio de Atibaia, era tudo isso. Ficou preso. Isso que teve mais fatos ainda, como a delação do Palocci, que nem foi considerada na condenação dele, mas foi condenado. Tinha mais crimes ainda para ele responder. Ficou preso. Só é que ele não foi candidato. Agora, você, por exemplo, a regra do impeachment. A impeachment fala muito, a lei fala muito claro. Empichou 8 anos inelegível. O Collor ficou. A Dilma não. A Dilma deram um jeito, o ministro Lewandowski, que presidia a sessão, porque o impeachment é julgado pelo Senado, mas a sessão que julga o presidente empichando, né, o que está sendo julgado pelo impeachment, é presidida pelo presidente do STF, que no caso era o Lewandowski. Ele, junto com o Renan Calheiros, fizeram a manobra, deixaram a Dilma elegível, com possibilidade de se candidatar. Ela se candidatou por Minas Gerais, e o povo de Minas, por falta de opção, vota no Pacheco. Né? Faltava deixar a Dilma? Não, aí votaram no Pacheco. Mas ela não conseguiu se eleger. Né? E assim, esse pessoal trabalha com justiça eleitoral, deixando parlamentares da direita inelegível e criando todo tipo de dificuldade. É um apito amigo muito forte. Por isso que eu sempre falo, o pessoal fica criticando a urna eletrônica. A urna eletrônica pode ser um problema, não é auditável, não possibilita contagem pública, tudo isso, mas o principal problema que eu acho não é a urna eletrônica, é o apito amigo. São as pessoas que arbitram a eleição, que fazem a arbitragem da eleição, não têm legitimidade para isso, porque não tem imparcialidade e neutralidade para presidir uma eleição. Eles têm lado, tá? Imagina, sei lá, que situação. André, você é flamenguista, né? Achei que você era vascaíno, é o Gustavo que é vascaíno. Não, você Pelo amor de Deus, não há necessidade da ofensa. Sou flamenguista, claro. Flamenguista. Não sou ladrão, mas sou flamenguista. Tô brincando. Imagina o seguinte, imagina para jogar Vasco e Flamengo, coloca para quem vai ser o juiz do jogo, bota o finado Eurico Miranda, lembra? Ele é o juiz do jogo. O que a torcida do Flamengo ia falar? Tá tudo bem. Você acha que o Vasco ia ganhar um jogo desse? Podia estar com um time C, com time reserva do reserva, você acha que não ia ganhar? É isso que nós temos hoje no Brasil. Tem uma eleição e você tem gente, tipo assim, o cara é vascaíno e vai apitar o jogo Vasco-Flamengo. Ou o contrário também, bota o Zico para ser o juiz do jogo. Os vascaínos não vão aceitar. O que é isso, cara? O que nós temos no Brasil esse é hoje. Isso é muito pior, esse problema, do que a urna eletrônica. Né? Mas são vários problemas. A urna também é um problema. E aí, esses caras vão para a eleição, a gente já sabe como é que funciona. Aí eu vou pegar uma notícia aqui, não sei se essa era a última que você ia falar de hoje. Quando os caras não têm, a gente fala, eles não têm rua, né, não tem internet, mas aí o que eles querem fazer? Hein, André? Olha aqui, olha essa notícia aqui. MST aguarda a ação do governo para saber se deflagra ou não um novo abril vermelho. Né? Ato anual do movimento é caracterizado por protestos, invasões de terras e ocupações de prédios públicos. Ocupação, coisa nenhuma, invasão de prédio público. Eles invadem terra, invadem prédio público. Né? E o movimento, né, tá aí arrumando um pretexto, né, supostamente seria por anúncio do governo Lula sobre ações para a reforma agrária, né? Ele está aguardando
o governo anunciar qualquer coisa aí, mas é pretexto. Eles querem mobilizar para produzir notícias com meia dúzia de militantes de camiseta vermelha. Coitado dos caras, eles não são a cúpula do MST, eles estão lá de camiseta vermelha recebendo mortadela, cachorro quente ali para ficar segurando faixa. Não são eles o problema é a cúpula, que é criminosa, de MST, de PT, de MTST, de qualquer outro tom de vermelho. Então, eles querem saber se colocam os mortadelas aí na rua, aí, bloqueando estrada, queimando pneu, quebrando vidraça, que nem o 8 de janeiro, mas ninguém vai ser chamado de golpista, né? Ninguém vai ser nem sequer punido pela vidraça quebrada, enquanto no 8 de janeiro as pessoas não são punidas não pela vidraça quebrada, mas por tentativa de golpe sem arma num domingo à tarde. Mas, enfim, o MST vai fazer muito pior se for para a rua, pode apostar. Vai causar muito mais dano que o 8 de janeiro, e ninguém vai ser punido. E eles querem colocar a gente na rua. Assim, é ínfimo o que eles querem fazer. E esse teatrinho deles é protestar contra o quê? É contra o governo Lula porque não fez a reforma agrária? Teatro. Eles precisam fazer isso, colocar a gente na rua. Greve de servidor público agora também contra o governo pedindo reajuste. Teatrinho. Esquerda fazendo suposto protesto contra a esquerda. O que eles querem é o seguinte, é centralizar, tentar pautar o debate público no Brasil como uma ala da esquerda contra a ala da esquerda e tirar a direita do debate. Aquilo ali são os fascistas, a extrema-direita, eles não contam. O que conta é o teatro das tesouras. A sua opção é, você está do lado do MST protestando ou do lado do governo? Olha, meu, os dois são farinha do mesmo saco. Eu torço para briga. E se é que houvesse briga, né? Porque aí é fachada, né? Tudo farinha do mesmo saco. Eles não representam o povo, não tem legitimidade, não tem povo na rua, vai botar meia dúzia de mortadela causando transtorno na vida de todo mundo, queimando pneu em dia útil, né? Porque nunca a manifestação deles é num domingo. Teve agora, tentaram fazer no domingo, olha o que deu lá. Ninguém. Foi no sábado ou domingo que fizeram, agora no final de março, não deu ninguém na rua. Ninguém na rua. Aí durante o expediente costuma dar um pouquinho mais, né? Durante um dia útil, coloca a gente na rua para que os sites esquerdistas e a velha imprensa fotografem, falem de filme, olha o MST fazendo protesto e tal. Só que a quantidade de pessoas de verde e amarelo foi muito maior no 25 de fevereiro. Está sendo maior em todo lugar por onde o presidente Bolsonaro passa. Ele foi em Uberlândia ontem. Hoje até a Diva Domingos colocou que ele está em Uberaba, ele está no Triângulo Mineiro, sendo muito bem recebido ali. Vai ter uma multidão tirando foto, querendo tirar selfie, querendo autógrafo. Vai ter essa multidão lá, por onde ele passa. A esquerda não tem povo. O povo de verde e amarelo deve ir para a rua de novo no 1º de maio, que é dia do trabalho. Não é dia de vagabundo, portanto não é dia da esquerda. É dia de trabalhador. E trabalhador pode ser, não importa se é empregado ou empregador, é trabalhador. A antítese de quem trabalha, quando eu falo quem trabalha, pode ser empregador ou empregado. A antítese de quem trabalha é quem não trabalha. Quem não trabalha é vagabundo, que em dia de semana, no meio do expediente, vai de camisa vermelha para a rua, queimar pneu e interromper o trânsito. Isso é vagabundo. A solução para isso, né, é a polícia descer a borracha e desobstruir qualquer via que o MST venha a obstruir. A solução é borrachada nesse povo, porque eu não vejo outra. Você vê outra, André? É porque tem coisas assim que, quando a pessoa tem um mínimo de conhecimento, é impossível defender isso. Olha só. Qual é o fundamento deles, desses movimentos, movimento sem terra, movimento trabalhadores sem terra? É o seguinte, que na Constituição ela garante o direito de propriedade. Claro, se o Canuto foi lá, trabalhou, guardou dinheiro e comprou um negocinho, é dele, sem dúvida nenhuma. A Constituição garante isso, beleza? Beleza. Só que ela também fala o seguinte, ela jogou lá desde 88. A propriedade tem que cumprir com a sua função social. Beleza. Até aí, beleza, ok. Qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte. Primeiro, quando você fala de invasão de terra alheia, tá? Aí ele fala o seguinte, não, André, não é invasão, é uma ocupação. Primeiro, isso é só uma pessoa com deficiência mental que fala isso. Porque a questão é muito simples. O crime de esbulho possessório, eu invadir a casa de alguém, é crime, desde que a propriedade seja alheia. Então eu falo com muita clareza para a nossa audiência toda entender. Invadiu terra, produtiva ou não, é crime e ponto. Isso é uma coisa. André, a terra que ninguém está lá, tem dono? Tem. Então você não pode entrar. Maravilha? Entrou. Sendo produtivo ou não, é crime, deve ser preso. Aquele que eu falo, levar um tiro na bunda, é o chamado esforço imediato. Dá uma pancada nele e leva para a delegacia, ele vai responder o processo. Mas a Constituição, ela falou o seguinte, poxa, André, você está me dizendo então que o Canuto, que já é meio riquinho,
família rica, cheio de gente sem terra, e o Canuto vai concentrando riqueza, a gente não pode fazer nada. A própria Constituição falou que sim. Olha que bacana. Se o Canuto tiver uma terra improdutiva, sabe o que o Estado pode fazer? Canuto, dá para você aproveitar essa terra de maneira adequada, Canuto? Não, porque eu sou rico. Tá bom, eu vou aumentar o tributo. O próprio Estado pode ir aumentando o tributo de maneira progressiva. Paga 5%, mais 7%, papá, 12%, e ele paga se ele quiser. Entendeu? Não, não, não. Vou manter a minha terra improdutiva. Meu amigo, já que a sua terra está improdutiva, sabe que eu, Estado, eu, poder público, vou fazer? Vou te desapropriar. O Estado pode fazer isso. Estado. Quer que repita quantas vezes o movimento sem terra? O burro. Estado. Sabe o que o Estado faz? Desapropria o Canuto, a terra do Canuto, paga para ele não o valor de mercado, mas um valor pior, para ele aprender a deixar, a não ser mal para a sociedade, desaproprio e eu, Estado, vou repartir para a sociedade. De que pessoas? Das pessoas necessitadas que estão na fila para receber isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que o movimento sem terra, quando ele invade de maneira criminosa, ele já de cara já fura a fila. As pessoas que estão aguardando, não é isso? O assentamento, fura a fila. Entendeu? Fura a fila. O cara vai e fura a fila. Já está errado por isso. Segundo, quem votou no movimento sem terra? Audiência. Quantos votos tiveram esses integrantes ali da diretoria? Ninguém. Não são eleitos pelo voto. O povo necessariamente não quer isso. Então, primeiro, MST não tem legitimidade para atuar, porque não tem nenhuma participação do povo nisso, tirando os pelegos. Segundo, quando ele invade ou ocupa, ocupar, ridículo isso, ele está furando a fila das pessoas necessitadas, que se credenciaram no Estado. Terceiro, a Constituição ela resolve a terra improdutiva. Terra improdutiva tem que ser desapropriada e não invadida. E quarto argumento, quem invade terra não ocupa porra nenhuma. Comete crime de esbulho possessório, tipificado, se eu não estiver errado, artigo 169 do Código Penal, seja ela produtiva ou não. Então, qualquer conversinha disso vira um inferno, vira conversa de gente com problema mental. E eu vou além, o quinto e último argumento. Eu fico com muita pena das pessoas vulneráveis, do camponês, daquela mulher que precisa de uma terrinha assim, que fica na mão de quem? Dos ativistas. Essas pessoas elas ganham poder político, elas movimentam a sociedade, fazendo aquele proselitismo nojento de Che Guevara e companhia, em nome de pessoas vulneráveis. Quando eu digo vulnerável, pessoas fragilizadas. Assim como eles fazem igual movimento LGBT, misoginia, patriarcado, racismo, defesa dos índios, defesa do meio ambiente, eles criam falácias, mentiras em nome de um poder político. Por isso que existe muita atividade. Black Lives Matter. Black Lives Matter, gente, é um movimento mundial de manipulação de ideias. Recebem altas verbas de ONGs internacionais, Black Rocks da vida, para fazer essa manutenção dessas pessoas. Estimular um racismo institucional. O ministro desse império maldito, ele tem um livro chamado Racismo Estrutural. Estrutural está na sociedade, institucional está nas instituições. Quer dizer, ele diz que você é racista sem ser. Ainda que o Canuto, na vida, não faça nada de racismo, ele é um racista porque a sociedade como um todo é racista. Então, existem essas falácias e essa manipulação de pessoas vulneráveis, no caso do MST, manipulação de índios, tá vendo? Esse negócio que foi agora, Macron e companhia, qualquer pessoa que use 9 neurônios, é óbvio que ele não está ali para defender a Amazônia. Ele está ali para defender o agronegócio dele lá, protecionista dos agricultores da França, que não tem nenhuma condição de competir com o nosso agronegócio. Tá entendendo? E vem para cá, em nome dos índios, defesa da Amazônia, aquecimento global. Não, muda. Mudanças climáticas, é melhor. Porque o aquecimento global é uma coisa tão ridícula que quanto mais a Terra aquecer, mais diversidade a gente tem.
É só você pensar. Onde é que tem mais diversidade de fauna e flora? Mas nos locais com menos frio ou com mais frio, nos locais glaciais ou nas florestas tropicais? Então, tem gente que fala com uma simplicidade. Se o mundo está aquecendo, é tão pouco aquecimento que não é relevante. Não, não. Mudanças climáticas. Muito furacão, muito. Aí o cara vem com essa falácia para manipular o comportamento humano. É disso que se trata. Agora, novamente, ninguém é contra essas pessoas. Então, quando eu sou contra o movimento sem terra, é óbvio que eu não sou contra o agricultor. Quando eu sou contra o racismo estrutural, eu reconheço que existe racismo no Brasil. Quando eu falo que o meio ambiente é uma hiperproteção, eu não quero matar as girafas da Amazônia. Quando eu sou contra a proteção dos índios, não quero que os índios morram, pelo contrário. Agora, o que não pode é esse ativismo na proteção de determinados grupos vulneráveis para que um grupo de imperadores tenha razão política. Fecha aí, Canuto. É isso aí, André. Essas, bom, foram as notícias de hoje. Teve um comentário aqui interessante, né, do Adailton, que fala todos os dias a live não passa de 1.000 pessoas. É verdade. Nós estamos transmitindo também pelo Twitter, pelo canal do Aliados Brasil. Não é verdade, Canuto. Chegamos hoje a 1.300 ao mesmo tempo. Não é verdade isso. Sim, não, da casa dos 1.000, vamos dizer assim, né? Nada comparado ao que era em 2022, que era no mínimo, todo dia era 10 mil, 15 mil, 20 mil. Nós tivemos 64 mil pessoas ao vivo. Tivemos já 64 mil. Eu tirei post disso. 64 mil ao vivo. A gente estava junto nessa live lá em 2022. Essa aí chegou a 700 mil visualizações depois de 3 dias. Naquele tempo já existia controle. Mas hoje, depois do Rio de Janeiro, apertaram muito mais o controle. Né? Nós estamos transmitindo hoje também pelo Twitter, que a gente vê, já que não dá para crescer muito no YouTube, dá para crescer um pouquinho, se está se segurar, estamos no Twitter também. E é o que o Adalto falou, está em torno de 1.000 pessoas todo dia. Mais o Twitter. Quer dizer, as pessoas aqui não migraram para o Twitter. É um outro público que está no Twitter também assistindo por lá. Por isso que a gente sempre pede para você curtir, compartilhar, comentar, porque por mais que o algoritmo jogue para baixo, a interação joga para cima. Então, você consegue quebrar um pouquinho parte do algoritmo. Tipo assim, eles restringem os canais de direita. Eles querem que tenham pouquíssimos canais e que saia um pouco da bolha. Com muita curtida, muito compartilhamento e comentário, interação, né, compartilhar o link nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, coloca o canal em evidência entre aquele espaço que a plataforma está permitindo. Então, você tem esse fator, que é que as plataformas seguram. Você tem um outro fator, que é o seguinte, depois do 8 de janeiro, muita gente ficou com medo. Medo e desesperança. Achar que o Brasil não tem jeito. Né? Muita gente saiu dos grupos de WhatsApp de direita, então parou de receber, né, as informações das lives, parou de acessar esse conteúdo. O Brasil, uma parte do Brasil, pequena, mas uma parte, não é a maioria, deixou de assistir política e voltou para assistir futebol, novela, BBB, culinária, sei lá o quê. Não que você não possa também ter esses outros interesses na vida, mas muita gente realmente deixou disso. Por medo ou por desesperança. E agora está voltando. Na hora que está voltando, as plataformas estão segurando. Imagina se voltar ao que era naquela época, lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, em 2022. Eles estão segurando, além da censura, da dificuldade da plataforma, que é o shadow ban, é deixar você dentro da bolha, não divulgar a live. Quando a pessoa abre a tela da rede social, aparece um monte de sugestão, às vezes, de coisa de esquerda. Para mim, sabe o que apareceu no LinkedIn? Sugestão de amizade no LinkedIn. Ó, sugestões de amizade de gente que tem a ver com você. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Para eu clicar esse amigo dele e conectar no LinkedIn. No máximo, deve ter algumas pessoas no meu LinkedIn lá que são de esquerda, mas eu nunca clico em nada de esquerda lá. Aparece. Vê se aparece. Seja amigo do Bolsonaro. Não aparece. Aí a pessoa abre a rede social, vai aparecer um monte de sugestões ou de assuntos nada a ver, clique em assuntos que não são de política, ou de coisa de esquerda. Direita, para não dizer que não está mostrando, mostra um pouquinho só. Mas mostra muito mais da esquerda. Ao clicar, compartilhar e comentar, divulgar, quebra um pouquinho essa bolha. Por isso que a gente sempre pede, insiste nisso. Estamos agora transmitindo no Twitter, porque depois que o Elon Musk comprou o Twitter, talvez ali seja a solução, na medida em que as pessoas migrarem para o Twitter, ele já está com o projeto de transformar num novo, uma plataforma concorrente com essa daqui, ter mais espaço para vídeos, mudar de timeline para aparecer vídeos, enfim, isso aí é com Elon Musk, mas nós estamos lá com o canal do Aliados Brasil, transmitindo o Aliados à noite e transmitindo o Jornal da Manhã, do Todo Poder Emana do Povo, também pelo canal do Aliados. Você que tem Twitter, se você que não tem Twitter, faça o seu perfil lá, porque é importante. Depois de fazer, e você que tem, curta o canal do Aliados no Twitter também, que é importante aquele canal ganhar representatividade, ganhar força lá,
Hoje nós temos que ter um pé em cada canoa. Vai que daqui, sei lá, semana que vem, jogam derrubam o canal do Todo Poder Emana do Povo. O do Aliados ficou uma semana fora do ar. Vai que derrubam esse aqui também, né? Então nós temos que ter os backups. Ah, derrubou aqui, é aquela coisa de trabalho em rede. Você tem uma rede, você rebentou um nódulo, um nozinho da rede, ela se sustenta até aquele nó ser recomposto. Se você tem uma estrutura piramidal, cortou a cabeça da pirâmide, acabou. Então tem que ter estrutura em rede, vários canais, tal, um joga para o outro, para eles não conseguirem perseguir, né? Perseguem, né? Para que eles não consigam prejudicar mais do que eles prejudicam o canal Todo Poder Emana do Povo e todos os canais conservadores, tá? Não é só o nosso, não. Todos os canais conservadores, nessa e em outras plataformas. Lembrando, 2 plataformas já saíram do Brasil, o Locals e o... Ah, me fugiu o nome da outra lá. Acho que tinha vídeo também. O Rumble, escreve Rumble, né? O Rumble e o Locals, escreve Locals, né? Essas 2 falaram, olha, eu não vou ficar no Brasil, porque toda hora tá vindo ordem judicial aqui para derrubar o perfil desse cara e censurar o outro, deixar em shadowban, sei lá mais o quê, derrubar canal. Eu não vou ficar no Brasil com esse tipo de regra. Quando a gente fala, quando o comentário, o Sérgio comentou, insegurança jurídica afasta investimentos do Brasil, é isso aí, por exemplo. A plataforma fala, sai do Brasil, não vou acessar. E para que você acesse o conteúdo dessas plataformas que não estão no Brasil, se você clicar lá na internet, vai dar uma página em branco. Para você conseguir acessar esse conteúdo, você precisa de uma VPN. A VPN, o que é? É uma ferramenta que faz com que quando você conecte na internet, é como se você estivesse conectando... Toda vez que você conecta, você tem um endereço IP, um número IP. A VPN faz com que esse IP não seja brasileiro. Você está no Brasil, conecta no Brasil, mas ele dá um número de outro país. Ele dá o número da Itália, o número da Arábia Saudita, o número da África do Sul, o número da Zâmbia, do Nepal, sei lá, de qualquer outro país. E aí você acessa a internet como se estivesse no Nepal, como se estivesse na Suécia. Aí lá não tem censura, então você consegue acessar todo aquele conteúdo que, que você não consegue acessar do Brasil. A minha amiga Ludmila Lins Grilo, que está exilada nos Estados Unidos, aí juíza, ela até falou outro dia, se você não usa VPN, é como se você estivesse na intranet do Xandão. Sabe o que é intranet, né? Dentro de uma empresa ou de um órgão público, você tem uma internet interna, que só os funcionários ali conseguem acessar com a senha para informações internas. Então, o Brasil virou desconectado do mundo, virou uma intranet, porque você só está acessando as informações internas, para você saber o que está na internet lá fora. Hoje você precisa de uma VPN para saber o que realmente está acontecendo no mundo, né? Então, aprendam a mexer com VPN, é importante, assim como todos nós, há um tempo atrás, aprendemos a conectar. Lembra da internet de escada? Tinha que aprender a mexer na internet, aprender a mexer no e-mail, aprender a mexer no WhatsApp, aprender a mexer em rede social. Aprenda a mexer na VPN também, que é importante. E, claro, mensagem final aqui, curtam, compartilhem, comentem o conteúdo aqui no YouTube, lá no Twitter, que agora chama X, né? E qualquer outra plataforma que a gente venha aí no futuro a colocar também o nosso conteúdo, porque isso é importante para quebrar o monopólio de discurso que a imprensa tem com a velha imprensa. Eles fazem tudo para acabar com a internet e voltar a regredir no mundo há 20, 30 anos atrás, quando eles tinham o monopólio da mídia e dizer o que eles querem e dizer um monte de baboseira e esconder a verdade do público. Mais alguma coisa, André? Nada, tranquilo. A nossa audiência aí, tudo aquilo, reafirmo tudo que você falou, com certeza. E até então, amanhã, né? Com certeza, amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã esperamos ter o Gustavo de volta aqui, né? Ele teve os problemas pessoais, mas amanhã esperamos estar também sempre com o time completo. Então, até amanhã às 9h45, aqui no YouTube e no Twitter, Atual X. Muito obrigado pela sua audiência.